Pois é, vamos ver aqui falar um pouco de eleições municipais. Em São Paulo tem uma apuração da Mônica Bergamo, que vai de encontro com a de alguns colegas. Tarcísio vai anunciar Coronel da Rota como vice de Ricardo Nunes amanhã, sexta-feira, dia 21. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o anúncio vai ser feito durante uma agenda de inauguração de uma obra. O indicado por Jair Bolsonaro, o coronel enfrenta resistência do prefeito e também da sua base política. Portanto, o coronel escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro também se chama Ricardo de Melo Araújo, do PL. E a gente vê uma movimentação porque o Pablo Marçal aparecia como um possível candidato, né, ali, e ele tem possibilidades enormes até nas pesquisas, né, porque aparece já com 2 dígitos, mesmo tendo lançado uma pré-candidatura há poucos dias. Mas há um movimento do bolsonarismo que é o seguinte: aqui o Fábio Weingarten, que é advogado, assessor, né, do ex-presidente Bolsonaro, publicou no Twitter dele uma foto do carro de um amigo dele que foi atingido por tiros. E aí ele fala o seguinte, ó, lembrando que o Pablo Marçal, ele é coach, né? E aí ele fala aqui, ó, a cidade não precisa de coach porra nenhuma. A cidade precisa de linha dura na segurança pública. O resto, ninguém melhor do que o prefeito para atender demandas de saúde, educação, transporte, etc. Chega de palhaçada e reality show. Lembrando que o Pablo Marçal faz reality show, ele é coach, ou seja, ele está defendendo alguém mais linha dura, assim como é o Ricardo Melo de Araújo, que é o coronel, né? Já foi coronel da Rota, inclusive. Ô Thales, esse coronel deu uma entrevista aqui para o UOL já faz algum tempo. Quando ele assumiu, ele é o último aí da foto ao lado do Nunes, né? Coronel Melo Araújo, do PL. Quando ele deu essa entrevista, quando ele estava entrando para a Rota aqui para o UOL, ele disse que era favorável a abordagem ser feita de uma maneira diferente nos Jardins, que é um bairro de luxo, né, de alto padrão de São Paulo, do que nas periferias, porque, segundo ele, são pessoas muito diferentes, Thales. Ele deve ser o vice do Ricardo Nunes, pelo menos é o indicado do Bolsonaro, que deve ser oficializado amanhã, ainda mais com o Pablo Marçal fazendo essa força, né? Quer dizer, aparecendo ali, colocando pressão no Nunes, né? Foi essa a visão dos presidentes de partido que apoiam o Bolsonaro lá no jantar que tiveram com o Tarcísio de Freitas. Eles, na verdade, não gostam do coronel. Ninguém, pouca gente no bolsonarismo, não é ninguém. Você está vendo aí o Fábio Weingarten, mas o Fábio está tentando salvar a onda diante da possibilidade de uma rebelião no meio bolsonarista, porque as pessoas não acham esse coronel uma boa opção, nem mesmo nesse jantar, nem mesmo ninguém achou no jantar, a cúpula dos partidos acharam que ele é um peso, que ele vai trazer, que ele não acrescenta nada. O Bolsonaro está colocando goela abaixo do Nunes e dos aliados esse coronel. Aceitaram porque o bolsonarismo, o Nunes conta com os votos dos bolsonaristas para tentar ganhar a eleição. O problema é que o Pablo Marçal tem muita simpatia dentro do bolsonarismo e apareceu já em terceiro lugar nas pesquisas. Se ele crescer, aí é provável que boa parte do bolsonarismo passe a apoiar o Pablo Marçal, inclusive o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não morre de amores pelo Ricardo Nunes e vice-versa. O Ricardo Nunes também não morre de amor pelo Bolsonaro. Então, se o Pablo Marçal, que já esteve recentemente com o Bolsonaro, trocaram 1000 carícias, etc. e tal, se o Pablo Marçal crescer, aí o Ricardo Nunes vai estar em apuros, independentemente do Fábio Weingarten ou desses áulicos que acabam também seguindo o que o Bolsonaro mandar. A situação hoje é essa. O coronel da Rota está sendo enfiado goela abaixo do Ricardo Nunes. Vai ser o candidato? Vai, até o Bolsonaro dizer adeus. Se o Bolsonaro disser adeus ao Ricardo Nunes, eu acredito que, por exemplo, o Tarcísio não dirá. O Tarcísio ficará ali.
e o Bolsonaro vai ficar jogando com os dois, tal, tchau. Eu tenho um candidato aqui, que é o Pablo Marçal, mas boa parte dos bolsonaristas também com o Nunes, ele fica com os dois, chega no segundo turno e escolhe um dos dois. Pode ser. Quem ganhar, leva. Tem várias opções. Para o Bolsonaro, está ótimo esse jogo. Para o Boulos é perigoso, porque acaba tendo dois candidatos no campo bolsonarista ali podendo ir para o segundo turno contra ele se ele não ganhar no primeiro turno. Então, força ele a tentar fazer uma campanha de primeiro turno, que é muito difícil, quase impossível. Só que aí, Carla, caso o Pablo Marçal mantenha a campanha dele mesmo, acaba que divide, né? Já que o Bolsonaro vai ter um vice na chapa do Nunes. Só que observando, pelo menos redes sociais, que eu sei que não são dados científicos, né, mas que dão um termômetro pra gente, dá pra ver que aqueles mais alinhados ao bolsonarismo mesmo, né, aqueles mais ferrenhos, eles são mais Marçal do que Nunes. Eles não querem o Nunes, né? E o próprio Nunes e pessoas do entorno do Nunes também não vão com a cara do coronel indicado pelo Bolsonaro para ser vice, né? Ou seja, é uma coisa meio truncada, assim, né? Vamos ver se na força o Bolsonaro consegue emplacar o vice e o Marçal sair, ou se organicamente o Marçal cresce nessas pesquisas, mudando aí a tendência, né? É meio paradoxal mesmo, mas o Bolsonaro ele é um ótimo cabo eleitoral, né? E o Valdemar Costa Neto sabe desse potencial que o Bolsonaro tem como cabo eleitoral. Por isso, amarrou muito bem essa aliança com o Nunes, dizendo: ó, meu amigo, esse vice vai ser do PL, quem vai decidir somos nós. E o Nunes não teve muita escolha mesmo, ele tenta segurar, enfim, mas é ali o PL, a força do PL, a força desse acordo e o fato de Bolsonaro ser esse cabo eleitoral importante que cria essa chapa aí do Nunes com o Coronel. Agora, o Pablo Marçal, eu falei da primeira vez que saiu na pesquisa, que foi aquela coisa acima de 10%. De fato, ele divide aí muito dessa camada, porque ele tem um alinhamento com algumas ideias do Bolsonaro, e é o que você falou, tem muita gente mesmo nas redes sociais, que não é uma coisa científica, repetindo o que você disse mesmo, Diego, mas que se alinha ali. Tanto é que quando o Marçal, que vê Marçal e Bolsonaro, vê uma similaridade, digamos assim, né, entre Marçal e Bolsonaro. Quando o Marçal veio para Brasília, se encontrou com o Bolsonaro, conversou, disse que não foi pedir apoio, que foi pedir conselho, enfim, ele embola essa questão. Então, o quanto esse coronel indicado pelo PL agrega para a campanha do Nunes, a gente vai ter que medir aí nas próximas pesquisas, porque o Marçal chegou para embaralhar esse jogo aí, quer dizer, chegou e embaralhou um pouco esse jogo, rachando um pouco aí a direita, dando uma respirada para o Boulos, mas que vai ter que ver quem que vai ser esse vice, que provavelmente vem do PT, né, pelo acordo, que é a Marta, né, no caso, o quanto vai agregar ali, acho que agrega mais do que enfim, não sei. A gente tem que avaliar depois do anúncio oficializado aí o quanto de impacto tem, mas acho difícil. O Thales comentou do Boulos tentar lutar para o primeiro turno. Difícil, né, Thales? Eu acho que é complicado aí para a prefeitura impossível. como São Paulo ter um turno só, eu acho difícil. E aí ainda tem a Tabata. E o Datena, que a gente não tá. O Datena a gente ainda não considera tanto assim, mas tem a Tabata, que também pode embolar um pouco esse meio. Então, primeiro turno, acho muito difícil. Mas a gente sabe que o que tudo está indicando nas pesquisas, né? O Boulos estaria aí com uma vaga no segundo turno, e aí essa direita e esse centro disputando o espólio do Bolsonaro, a força do Tarcísio no Estado enfim, e aí essas agendas aí mais à direita, com coronel, segurança, rota nas ruas. São Paulo teve muita campanha com a rota nas ruas do Maluf, eu era criança, mas eu lembro o slogan da rota nas ruas, né, dessa coisa da segurança. Paulistano tem muito isso mesmo. Então, enfim, tem que ver como é que vai ser os próximos passos aí e o impacto disso. Em 2017, quando assumiu o comando da rota, vamos ver o que disse esse indicado de Bolsonaro para ser vice na chapa com Nunes. Falar em Inglaterra, né, em que os policiais, tempos atrás, andavam desarmados, hoje não estão mais desarmados porque agora está numa situação de terrorismo, de atentados. Mas se a gente voltasse um pouquinho, Inglaterra, o policial andava desarmado, porque a sociedade permitia que ele andasse desarmado. Assim, não é porque o policial inglês é melhor que a gente.
Se eu pegar aquele policial da Inglaterra e colocar ele para trabalhar aqui em São Paulo, ele vai ter que trabalhar armado. Tem muito mais dificuldade para trabalhar aqui do que eu ir trabalhar lá na Inglaterra, né? Porque a sociedade é diferente, a legislação é diferente. O policial lá, ele tem força de lei, ele tem um respeito baseado na lei que garante a ele tomar um monte de providência. E a nossa legislação não garante isso para o nosso policial aqui. E eu não preciso nem falar na Inglaterra e São Paulo. A gente pode mudar um pouquinho. A gente pega um policial que trabalha... Não, aí é o ponto. E um policial que trabalha nos Jardins. Já muda. Você pega um policial que trabalha nos Jardins, a forma que ele vai lidar com a comunidade ou com as pessoas que transitam por lá é totalmente diferente de um policial que trabalha na periferia. Ele usa a mesma técnica, ele vai trabalhar com a mesma doutrina, mas a forma de se abordar e de se falar com a pessoa é diferente. Porque aquela comunidade, numa região periférica, se eu colocar o policial dos Jardins para trabalhar, ele vai ter no começo uma dificuldade para se adaptar a essa realidade. É uma outra realidade. Bom, tá aí, né? O entendimento dele sobre segurança pública, Thales. A ver. A realidade que ele vê diferente é o seguinte: você chega na comunidade, se o cara preto, pobre, olhar esquisito, você dá-lhe uma pancada, bota no chão, dá uma chave de braço, essas coisas, né? Que eles fazem à vontade, né? Agora, no Jardim, se ele fizer isso, ele toma um processo. Toma um processo. O cara, o cidadão, se o cara for esperto, o cara que for abordado, nem reage na hora. Anota o seu nome, endereço tal e dá-lhe um processo. Ele sabe disso. Então lá ele é todo educadinho. O problema é que ele tem que ser educado o tempo inteiro. Não é com quem é preto e pobre ou quem é branco e rico que tem que agir diferente. Mas esse cidadão aí, esse coronel aí, tenente-coronel, ele realmente não tem preparo. O que ele está falando aí é uma idiotice, uma loucura. Entendeu? Tem que ser diferente, porque um tem um tipo de preparo, o outro tem outro. Não é pelo preparo do policial, é porque é preto e pobre, porque o outro é branco e rico. Essa é a diferença. Simples assim. Lembrando que foi uma fala de 2017. Né? A gente vai ter a oportunidade de se perguntar se ele mudou de ideia de lá para cá, né, Thales? Não mudou nada, não mudou nada. É a mesma coisa. É capaz de piorar. É capaz de piorar. É verdade. Eu aqui com meu, como é que fala? Lugar de... Minha inocência, digamos assim, ou tentando ver o mundo de uma maneira positiva, né? Mas nem sempre Você foi abordado por um débil mental que... E era num bairro Classe relativamente classe média, né? É verdade, mas eu fugi ao padrão do geral ali do bairro, né? Digo pela cor da pele, claro.